Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. O tema deste vídeo é preocupação da carne e a do espírito. Jesus disse aos judeus sobre a ansiedade da vida. Se Deus ainda não fazia morada em seus filhos, Jesus disse aos judeus sobre as ansiedades da vida. Se Deus ainda não fazia morada em seus filhos, e Jesus disse isso, imagine depois do ano 70 que o próprio Deus está em nós. Então se Jesus, nos dias de sua carne, ele disse para as pessoas não se preocuparem, não ter ansiedade, não... Você imagine nos dias de hoje, que depois que Deus já estabeleceu a nova Jerusalém espiritual e o próprio Deus está em nós. Vamos ler. Livro histórico de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25 ao 34. Mateus 6, do 25 ao 34. Jesus de Nazaré disse a quem? Aos judeus, ao povo de Israel, aos discípulos. Ele não falou isso para os gentios, o qual nós fazemos parte. Por isso, eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida, e o corpo não é mais que roupa. Versículo 26. Observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Versículo 27. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? Versículo 28. E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas. Versículo 29. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E, se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? 31. Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas nesse dia. Veja esse versículo aqui, 32 da NAA. Portanto, não se preocupem, versículo 31. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. 32. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Está vendo por que aqui gentios? Porque ele falava isso aos judeus, aos perdidos da casa de Israel. O Pai de vocês que está no céu, aqui Deus ainda estava no céu. A nova Jerusalém espiritual ainda não havia sido estabelecida. O juízo de Deus ainda não havia acontecido. E esse juízo, a religião vive como? Vive dessa forma. Deus para a religião, para os religiosos, para a teologia, ainda está no céu. Porque eles não creem no julgamento, no juízo. Eles não acreditam na parousia. Eles não acreditam que Jesus, o Filho do Homem, já veio como juiz. Eles não acreditam nesse versículo aqui, Mateus capítulo 24, versículo 33. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Versículo 34. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo aconteça. A religião não acredita nisso. A teologia não acredita que Jesus já veio. Para a religião, essa geração já se fazem quase 2000 anos e nada de acontecer nessa geração. Infelizmente, eles não vivem. Então, para eles, Deus ainda está como? No céu. Mas para nós que acreditamos na escatologia consumada, para nós que acreditamos que a parousia, que a vinda dele já ocorreu, que aquele juiz, aquele que estava às portas, que era o juiz, já julgou quem deveria ser julgado, que foi o povo de Israel, então Deus não está mais no céu. Deus está em nosso espírito. Deus se faz presente no espírito dos eleitos, dos filhos dele, que foram comprados com o precioso sangue de Jesus naquela cruz. Você entende que um versículo
sobre a ansiedade da vida, no caso esse ensino sobre a preocupação na NVT, que eu estou usando, a nova versão transformadora, eles dizem sobre a ansiedade de vida. Olha, não fique ansioso com o dia de amanhã, que é o dia de amanhã, tá, as suas tribulações. E assim eles vão falando. Só que esse versículo 32, eles não explicam para os fiéis. Esse versículo 32 faz eles, é a pedra de tropeço deles. É a pedra de engano. Em cima desse versículo aqui, por eles não terem a revelação, ou não poderem falar para os seus fiéis, porque já pensou um lugar desse que eles chamam, eu chamo de sinagoga, porque eles pregam a lei de Moisés. Imagina um lugar desse se eles falarem para 10 mil pessoas, olha, a partir de hoje vamos falar a verdade do Evangelho, das boas novas. Jesus, o Filho do Homem, já veio como juiz e julgou Israel. Jesus não volta mais. O próprio Deus está em nós. Você está entendendo o problema que eles vão arrumar com seus fiéis? Os seus cofres vão ficar como? Vazios. Quem vai frequentar esses lugares? Porque se Jesus já julgou Israel, então significa que o templo que havia o templo que era considerado como casa de Deus, ele foi derrubado no ano 70. Ué, se foi derrubado no ano 70, então não é o do Braz, não é o do Belém, não é o da onde, que esse daí não é templo de Deus, porque Deus não habita em templos feitos por mão de homens. E para eles dizerem que Jesus já voltou, eles têm que aceitar Apocalipse capítulo 1, versículo 10, que aquele dia do Senhor, que João disse, aquele dia do Senhor foi o dia do juízo. Não é como os livros de teologia, os estudiosos colocam no rodapé, dia do Senhor representa o domingo primeiro. Não tem nada a ver, que eu vou até colocar numa Almeida Corrigida Fiel, que eles dizem que ser mais fiel. Então vamos na linguagem deles. João estava na ilha de Patmos. Olha o que ele falou. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Então, se eles falarem para os seus fiéis que Jesus já veio, eles terão que ensinar isso para eles, dizendo que o dia do Senhor já ocorreu, que Jesus não volta mais. Bom, se Jesus não volta mais, o templo que havia, que era a casa de Deus, foi derrubado. E o lugar que era levado os dízimos, que nunca foi dinheiro, era alimento, era na casa de Deus. Então já não precisa mais, porque já não tem mais sacerdotes, não tem mais levitas para receber dízimo. Ofertas que eram para a manutenção do templo, não tem que dar mais, porque não existe mais templo. Você está entendendo porque desmonta todo o circo deles, todo o teatro da teologia? Se eles falarem essas coisas, eles terão que queimar os seus livros, rasgarem os seus livros, tocar fogo. Já pensou? Essa teologia que existe há séculos? Como é difícil para esses carnais voltarem atrás? Para pensar. É difícil. Uma história, a história deles, uma história de mentira, de fraude, de engano. Então, quando Jesus disse sobre a ansiedade da vida, Jesus estava falando para eles. E para eles, Deus ainda estava nos céus. Deus ainda não estava, não tinha feito a morada nos seus eleitos. Como está nos 3 versículos que eu acredito, que eu acho que é o mais precioso de toda a Bíblia. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, 2 e 3. Eu sempre, quase todos os meus vídeos, eu leio esses 3 versículos. Então vi um novo céu e uma nova terra. Olha o título, a Nova Jerusalém. Porque o dia do Senhor havia chegado, o livro de Apocalipse foi escrito para o dia do Senhor, para o juízo de Deus contra Israel, contra o povo que estava em Jerusalém. Então já no finalzinho, porque esse livro só tem 22 capítulos, já no finalzinho João estava vendo o quê? Sendo estabelecido em espírito a Nova Jerusalém. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam. E o mar também não existia. 2. E vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Olha o 3, que maravilha. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Veja, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Deixa eu colocar
Nova Almeida atualizada. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com seres humanos, não com anjos, não com espíritos. Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Na NVI, olha como diz: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Então, meu amado, a Nova Jerusalém espiritual foi estabelecida. Mas quando foi estabelecida? Quando Deus julgou Israel. Depois do ano 70, foi batido o martelo e aconteceu essas coisas. Depois daqueles dias, ou naqueles dias, Jesus disse que ele viria quando? Naquela geração. E uma geração são 70 anos. Então, resumindo esses do 25 ao 34 que nós lemos sobre ansiedade, depois você lê o contexto, sobre essa ansiedade, sobre as preocupações da vida, do dia a dia. As pessoas estão preocupadas com o coronavírus, as pessoas ficam preocupadas com dívidas, com contas a pagar, com medo de cortar luz, com medo de cortar água, e se vai ter dinheiro o mês que vem para comprar comida. Descanse no Senhor, fique em paz, viva de fé em fé. Assim é os filhos espirituais de Deus. O viver em fé para os que são espirituais é se cumprir a promessa que Deus fez a Abraão. Você será pai de uma grande nação. A sua descendência será o povo da fé. Nós somos o povo da fé. Nós cremos, nós acreditamos que Deus, que é o Espírito, que é o Senhor, está em nosso espírito, está nos conduzindo, está nos fazendo com que nós andemos nas suas boas obras, já feitas naquele madeiro. É essas coisas que se devem ser ensinadas depois do ano 70. Não é falar sobre obras mortas do velho pacto, dízimo, oferta, apresentar criança, batismo. Isso é coisa velha, isso é coisa da carne, coisa da lei. São maldições, são obras mortas. Deus já fez a obra perfeita para que os filhos dele andem nessas obras perfeitas. Quais são os filhos deles? Nós no Espírito, seus eleitos. Essa mensagem não é qualquer um que aceita. Um carnal, um que não é um eleito, uma pessoa que não tem compromisso espiritual com Deus, não vai aceitar jamais. Um filhote de cão guloso ouve uma mensagem dessa, jamais vai aceitar. Mas para você que é um espiritual, para você que é um filho, um que clama Abba Pai, essa mensagem é para você. Descanse na obra perfeita que Deus fez. É como disse aqui no finalzinho: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Viva cada dia, viva hoje. Hoje. E nesse dia de hoje terá suas inquietações, terá suas preocupações. Vamos ver na Almeida Corrigida Fiel como está esse versículo. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Basta o dia de hoje o mal, as tribulações, as contas a pagar, as preocupações. Fique em paz, não perca o seu sono pensando no dia de amanhã. Viva hoje. E o viver hoje é Cristo em vós, Cristo em nós. O viver hoje é o Pai em nós. O viver hoje é andar na boa obra que já foi feita. Faça isso e serás feliz. Olha o que Paulo disse também aos Filipenses, capítulo 4, versículo do 6 ao 9. Paulo disse assim: não vivam preocupados não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus,
que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Versículo 8. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, de Paulo, tudo que ouviram de mim e me viram fazer, então o Deus da paz estará com vocês. E Paulo aqui falava antes do ano 70. Paulo já falava com essa convicção. Por que Paulo falava com essa convicção? Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo recebeu a revelação no terceiro céu de uma forma metafórica, de uma forma de figura de linguagem, e quem falava pela boca de Paulo era o próprio Espírito de Deus, é o Espírito da graça. Então, antes do ano 70, Paulo já estava falando que era Deus em nós. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então imagine depois do juízo do ano 70. Agora a religião sofre. Por que os religiosos sofrem? Porque eles não creem no julgamento, no juízo, eles não creem na parousia, eles não acreditam que Jesus já veio. Ficam por aí, acreditando, se concentrando no que nós lemos lá no livro histórico, no livro da lei, Mateus. Porque lá não é evangelho. Evangelho são boas novas. As boas novas para nós gentios se encontram de Romanos a livro de Hebreus. Você está entendendo? A religião se pega lá, na ansiedade da vida. Porque para eles o Deus lá ainda está no céu. Mas para nós que confiamos, que confessamos a escatologia consumada, Deus vive em nós, em nosso espírito. Então descansemos nele, deixemos o dia de amanhã para o dia de amanhã. Vamos ser felizes hoje, vamos nos amar hoje, vamos nos agradar hoje, vamos fazer o bem ao nosso próximo hoje, vamos levar o dízimo ao templo de Deus, que são vidas que estão por aí sofrendo hoje, vamos levar a nossa oferta hoje ao templo de Deus, que são vidas, pessoas, seu vizinho que está desempregado, passando necessidade. O templo de Deus que está debaixo do viaduto, está numa praça, passando frio, necessidade. Ali está o templo de Deus, ali é a verdadeira morada do Pai. Deus não está nesses lugares, nesses templos feitos por mãos de homens, nesses templos de pedra. Não, Ele não faz morada nesses lugares. Acredite. Então, Paulo disse aqui, voltando aqui, meu pai, que coisa maravilhosa, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração, a sua mente em Cristo Jesus. Paulo, pela graça, pelo Espírito da graça, nós que não menosprezamos o Espírito da graça, nós acreditamos nisso, nós devemos viver assim. Paulo, olha a promessa que foi feita, se você confiar no Pai, na obra perfeita que Deus fez, olha, então vocês experimentarão a paz de Deus. Faça isso, não seja igual um judeu que precisava de sinais, não seja igual um religioso que precisa de testemunho. Nós fazemos parte da herança, da promessa que Deus fez a Abraão. Nós somos o povo da fé, vivamos como tal, crendo, confessando, falando. E assim é, a religião ainda está no fazer isto em memória de mim. Veja, como disse Jesus de Nazaré nos dias de sua carne, é em cima disso aqui que a religião fica, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Versículo 19. Tomou o pão e agradeceu a Deus, depois o partiu e deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo, entregue por vocês, façam isto em memória de mim. A religião todo primeiro domingo faz isso aqui, fica fazendo obra, fica praticando obra morta, querendo agradar a um Deus que
que eles fazem isso, comendo pão e bebendo suco, achando, fazendo aquele ritual mosaico, fazendo algo para uma pessoa morta. Porque este é o meu corpo, eu entrego para vocês, façam isto em memória de mim. O que é fazer memória de mim? Não é para uma pessoa morta? Para alguém que já morreu? Você vai concordar. E o nosso Cristo ressuscitado, ele está morto? Ou ele ressuscitou e já habita em nós há muitos? Responda. Então isso não é mais para nós. Aqui está em Lucas capítulo 22, versículo 19. Isso aqui é livro histórico, livro do Jesus de Nazaré, que veio para cumprir a lei de Moisés. A teologia ensinou aos seus alunos, a todo primeiro domingo do mês, anunciar a morte de quem vive eternamente. Veja, eles se utilizam desse 1 Coríntios capítulo 11 para a cerimônia, o ritual mosaico de todo primeiro domingo, dizem que é a Santa Ceia. Mas onde que nós lemos lá, Lucas 22, lá não foi Santa Ceia, foi Páscoa judaica. Páscoa judaica é coisa de judeu. Porque cada vez que vocês, versículo 26 de 1 Coríntios 11, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Olha só, em cima de quem que a religião está? Os religiosos. Bebam este cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Eles ficam anunciando todo primeiro domingo, Jesus vai morrer, Jesus vai morrer, Jesus vai morrer, e passa um século, 2 séculos, Jesus vai morrer, Jesus vai morrer. Jesus... Fica aí patinando na lama. Você acha que um povo desse, você acha que umas pessoas que frequentam umas arapucas dessa, uns alçapões desse, você acha que umas pessoas dessas tem o que na mente? Tem o que na cabeça? Tem o que? Carne pura. As preocupações deles são o quê? São com carne. Eles não têm a preocupação de agradar o Espírito, que é em louvor, que é em confissões. Mas esse louvor não é ficar por aí. O orar a Deus não é ficar gritando, bradando, falando uns balabachura. Não. É você trabalhando ali, na sua mente você está falando com o Pai. É você tomando um banho, você fazendo uma caminhada, você trabalhando, você indo para o seu serviço, você sentado ali, colocar um foninho de ouvido, ficar ouvindo um louvorzinho suave, e ali você fica falando com o Pai sem mexer, sem balbuciar, sem mexer com nada. Só aqui na mente. Por quê? Porque ele está no seu espírito. E assim você vai ter um dia de paz, uma vida de paz, de tranquilidade. Você não vai ficar ansioso. Aí no outro dia você chega, a Eletropaulo, sei lá, que lugar que você tem aí da energia, corta a luz. Graça e paz. Deus vai dar o escape para você, alguém vai te emprestar o dinheiro, você liga lá e fala, ó, liga urgente, aí você paga aquela taxinha de emergência e a vida segue. A vida segue. Que nem diz, os cães ladram enquanto a carruagem da graça dos filhos da fé passam. E você vai ter uma vida de paz, uma vida de vitória. Veja o que o sábio Salomão disse a respeito de confiar em Deus. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Versículo 6. Busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Olha que 2 versículos profundos, para você fazer um resuminho e colar num canto assim, você, toda hora que você passar no canto da sua casa, você lê esses 2 versículos. Confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer. Busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Você acha que eles querem que você descanse no Espírito de Deus que está em você? Claro que não. Eles quem? A religião, a teologia, os pastores, os bispos, padres, os frades, os evangelistas, todos esses títulos. Eles querem que você dependa deles. Assim eles podem te escravizar e te manipular. A religião vive de engano, fraude, diabo, dízimo, batismo, medo, pavor. Porque essas coisas escravizam. Rituais, festividade. Quanto mais leigo, quanto mais ignorante a pessoa é a respeito da Bíblia, dos escritos bíblicos, mais eles manipulam, mais eles escravizam. Amém? Meu amado? Já até passou, eu queria fazer um vídeo de uns 15 minutos, mas passou um pouquinho. Então, fique com essa mensagem, espero que ela tenha sido útil para você.
Se foi, dê um like, compartilhe, se inscreva. Vamos levar adiante a mensagem da sã doutrina. Você do outro lado, somente você, se estiver fazendo bem essas mensagens que eu creio que pelo Espírito da Graça está sendo passada a você, eu estou feliz. Se esse canal tiver que alcançar milhões, amém. Se esse canal tiver que permanecer só para você, vai ser só para você. E nós seremos felizes, assim, porque assim está escrito. Nós somos o povo da fé, nós vivemos de fé em fé. E eu creio, e eu passo a você, que tu és, que eu sou o melhor da criação de Deus. Não há nada mais precioso, não há nada mais perfeito que Deus possa ter feito, que foi nós, seus filhos, os seus eleitos. Amém? Então, graça e paz. Tchau, tchau, até a próxima, se Deus assim permitir. Não fique ansioso. Deixe que cada dia cuide do seu próprio mal. Tchau, tchau.